Olá pessoal, professor Nando aqui com a prova rosa do Enem 2022. Vou responder aqui, eu sou professor de Geografia, se você caiu aqui e não sabe o que está acontecendo. Ó, sou professor de Geografia, estou respondendo aí as questões de Geografia do Enem 2022. Eu peguei algumas questões aqui que são muito parecidas com Geografia, tá? Pode até ser que não seja Geografia, mas está dentro do leque, do leque de ciências humanas e suas tecnologias, tá? E aí eu avalio essa questão aqui como uma questão geográfica. Pode ser até de história, sociologia, porque está no mesmo grupo aí de conhecimento, de área de conhecimento. Questão então que eu vou responder agora com você aqui é a questão 77 da prova rosa, tá? E aí essa questão 77 traz uma charge aqui. A mãe grita para o menino assim, tá estudando, Júnior? E aí o Júnior, com a vara e com um celular, ele diz para a mãe, calma, estou tentando achar um sinal de Wi-Fi. Essa questão é considerada simples, né? Aí vem um texto aqui que diz o seguinte, ó. É como se os problemas... Vamos ler primeiro o enunciado, né? A gente lendo o enunciado já fica mais fácil. A gente já vai saber o que está pedindo. O que está pedindo essa questão? Diz assim, ó. A crítica contida no texto na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Então vai falar da sociedade contemporânea, vai falar de um aspecto da sociedade contemporânea e contém uma crítica. E aí diz o seguinte, ó. O texto 2, né? Porque o texto 1 ele considerou a imagem como texto 1. O texto 2 aqui é um texto escrito mesmo, verbal, né? Aí diz o seguinte, é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Ele está dizendo assim, ó, esses problemas de Wi-Fi, de rede, de internet, não é só da tecnologia, não é só na pandemia não, já existia, né? Mas ele sofre uma tentativa de serem naturalizados, porque se tornou normal, comum, e sempre acontece isso no Brasil. Né? São problemas que o Estado não resolve e se tornam como se fossem naturais. E aí diz assim, eles estavam lá, empurrados para baixo de vários tapetes. Os problemas com estrutura de internet já existia antes da pandemia, mas era empurrado por debaixo do tapete. A pandemia evidenciou isso. Né? E diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas. Não tem computadores. Não tem computadores. Tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir todas as aulas. Pacotes baratos significa aqueles pacotes de internet que não dá para assistir tudo, né? O pacote acaba muito tempo. E, caso tenham celulares e dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? É bem mais complicado, né, do que pelo computador. Então, a pergunta é: a crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Qual é o aspecto evidenciado aqui nesse texto? Né? A exclusão social, a expansão digital. Eu diria que a expansão digital, tá discutindo a expansão digital, né? Tá discutindo o quê? Tá discutindo uma manifestação cultural. Manifestação cultural eu não marcaria, estou marcando aqui o que eu acho que é, que também não é. Eu acho que também não é organização espacial, também não tem a ver com esse texto. Ele está falando de tecnologia. O texto 1 está falando aqui da dificuldade do menino de estudar e a cobrança da mãe, mas não tem como ele estudar porque ele não tem sinal de Wi-Fi. O texto 2 está falando que esse é um problema que sempre existiu, mas que está se naturalizando, a pandemia evidenciou, né? Ele fala da pandemia ali, ou eu inseri da minha mente isso aí? É como se os problemas fossem criados pela pandemia. Né? Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet, tudo mais. E será que tem celular, mas não tem dados suficientes para assistir todas as aulas? Os pacotes acabam todo o tempo, né? Será que está falando de valorização intelectual? Não. Está falando de quê? De expansão digital ou está falando de exclusão social? Nossa, velho, essa questão aqui, eu marcaria o seguinte. Expansão digital, é só expansão digital que você está falando? Será que a sociedade é só essa aqui? Ou tem uma sociedade que está aí de boa, tem seus equipamentos, sua internet de alta velocidade limitada? Então,
Eu, sinceramente, eu marcaria aqui exclusão social, tá? Exclusão social. Por quê? Porque isso aqui está representando apenas uma parte da população e não toda a população. Será que a gente está falando de expansão digital? Não, não está falando. Está falando de dificuldade, dificuldade pessoal, dificuldade de certa parte da população, né? A gente está falando sobre expandir, tem que expandir digitalmente e tal. Ele está falando da dificuldade ali e que acaba excluindo socialmente, porque não é também toda a sociedade. Eu marcaria essa, mas eu posso estar errado. Poderia, se tiver outra, poderia ser a B, tá? Mas eu não marcaria essa, não. Eu marcaria ali exclusão social, tá? Exclusão social. Será que seria expansão digital? Essa aí, se eu tivesse lá fazendo minha faculdade dependente disso aí, eu ficaria bem em dúvida ali, porque também poderia ser expansão digital, tá? Porque se a expansão, se a internet se expandisse, esse menino aqui poderia estar estudando, né, de boa. Ele já tem um celular, mas será que esse celular é suficiente, né? Será que dá para fazer aula remota? Será que dá para interagir? Ele não precisa de mais coisa, entendeu? Ele precisa de mais equipamento digital. Então, assim, eu ficaria entre eu ficaria entre expansão digital e exclusão social, porque também não é toda a sociedade que é assim, né? Então é isso, o Enem e as provas fazem isso com você, ó. Bota questões que podem lhe confundir. Mas, como a gente tem que escolher uma, eu deixaria mesmo exclusão social, tá? Eu deixaria mesmo ali exclusão social, tá? Mas expansão digital também poderia ser, né? Então valeu, pessoal. É isso. Você marcou aí expansão digital, possa ser que você acertou. Vamos aguardar, né? A nossa intenção aqui é também fazer essa prova e não só acertar, dar algumas dicas para você, falar de algumas coisas, explicar algumas coisas, mas mostrar também que não é fácil, tá bom? Valeu, até a próxima.